Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos ver as tentativas de roubo incrivelmente atrapalhadas que foram registradas por câmeras de segurança. Sem mais delongas, vamos começar. O ladrão invade a loja pelo telhado para tentar roubar. Mas o que ele não esperava é que as portas desse estabelecimento foram instaladas de forma que somente podem ser abertas por um único lado durante a noite. Então ele acaba preso, como um rato pego por uma armadilha. Daqui para frente, vamos somente observar a sua tentativa de fuga. Como o corredor está muito escuro, ele primeiramente tenta achar o interruptor. Após acender a luz, ele verifica cada porta para ver se consegue quebrar alguma delas. O ladrão tenta de tudo, mas nada funciona. Na tentativa, ele acaba quebrando até o seu martelo. O pobre do ladrão começa a entrar em pânico e tenta até mesmo quebrar a parede. Nesse ponto, ele já está exausto, mas não desiste. Essa cena se prolonga por um longo tempo. Ele então resolve focar nessa porta. E depois de muito sofrimento, finalmente consegue abrir. Mas de nada adianta, porque não existe nenhuma saída para este lado. Nesse momento, o alarme de segurança é ativado e ele se dá conta de que não há como fugir. Aceitando seu destino, ele então bebe água da torneira e espera a chegada da polícia. O ladrão tenta discretamente roubar a moto desta casa. Mas, para o azar dele, a moto fica presa no portão e ele não consegue levá-la. Esta mulher está andando em direção à sua casa, quando um bandido se aproxima. Sem se desesperar, a mulher rapidamente joga todos os seus pertences para o outro lado do portão, e o bandido acaba fugindo de mãos abanando. Esse homem está tentando sair da loja sem pagar as suas compras, mas ele subestimou a funcionária da loja. Ela arranca os produtos das mãos dele, e ele então foge sem conseguir levar nada. Nem como um elogio podemos dizer que esse homem é inteligente. Ele mal consegue colocar a sua máscara antes do assalto. Veja essa situação decepcionante. Em 2011, 2 homens na cidade russa de Chelyabinsk resolveram roubar algumas cervejas. Eles entram de fininho na loja e levam as cervejas até o carro. Mas de repente um deles tropeça e acaba quebrando algumas garrafas. Pessoas que passavam por ali correm atrás deles, mas eles conseguem fugir. O engraçado é que depois de 15 minutos eles voltam novamente para tentar pegar as cervejas, mas dessa vez são atrapalhados por um ciclista e mais uma vez ele acaba tropeçando no mesmo lugar de antes, desta vez quebrando todas as garrafas. Este é mais um caso semelhante. O ladrão corre com as cervejas na mão, mas tropeça quebrando as garrafas. O karma não para de perseguir esses ladrões. Mas nesse próximo caso, o karma foi ainda mais cruel. Esse acontecimento inacreditável ocorreu na Irlanda. O criminoso tentava roubar o carro. Para isso, ele resolve quebrar o vidro com um tijolo. Mas o tijolo bate no vidro e volta, acertando o homem em cheio. Ele fica inconsciente depois de alguns segundos. O dono do carro corre em sua direção para ajudá-lo. Mas assim que o ladrão retoma a consciência, ao invés de agradecer, ele exige que o dono do carro lhe dê 50 euros para o táxi. Assim que o dono se recusa a pagar, o ladrão diz que dará queixa na polícia por agressão. Inacreditavelmente, quando a polícia chega, ele realmente alega que foi agredido pelo dono do carro. Mas o que ele não sabia é que uma câmera de segurança havia gravado todo o ocorrido. Dizem que os policiais deram boas gargalhadas ao verem as imagens registradas. Esse é outro caso muito parecido. O ladrão entra no banco e tenta entregar um papel anunciando o assalto. Mas ele acaba acionando o sistema de segurança e se vê preso em uma armadilha. Só nos resta rir desse caso. Será que alguém poderia imaginar que uma faca não teria chances contra uma simples cadeira? Neste vídeo, os 2 ladrões estão com tanta pressa que um deles acaba derrubando a televisão em cima da própria cabeça. Outro caso muito engraçado. O assaltante entra numa agência bancária. Prestem muita atenção na direção em que a porta se abre. O assaltante chega no guichê e entrega um papel com suas exigências.
Rapidamente, o funcionário do banco aciona o sistema de segurança. Desesperado, o homem acaba esquecendo o lado para o qual a porta se abre. Inacreditável! Esse caso é real. O assaltante já começava a aceitar o seu destino e começa a esperar a chegada da polícia. Quando, de repente, uma senhora abre a porta pelo outro lado. O assaltante logo percebe sua estupidez e foge apressadamente. Há alguns anos, na China, o ladrão mais atrapalhado do mundo protagonizou um caso fantástico. O homem entra numa agência bancária, coloca sua máscara e tenta quebrar o vidro com uma marreta. Ele continua batendo no vidro por um longo tempo. Enquanto isso, os funcionários do banco ligam 200 vezes para a polícia e conseguem retirar todo o dinheiro de lá. Não iremos mostrar o vídeo inteiro para vocês. Isso porque o homem continuou lá por muito tempo, sem nem mesmo se preocupar com a chegada da polícia, ou se dar conta de que esse trabalho deveria ser feito com rapidez. Depois de um longo esforço, ele finalmente consegue abrir um pequeno buraco. Então ele tenta entrar, mas vendo que o buraco era pequeno demais, ele volta a bater no vidro. Prestem atenção. Uma outra pessoa entra pela porta, mas ao perceber a situação, ele desiste e vai embora. Enquanto isso, nosso herói continua a bater no vidro. Finalmente ele consegue entrar e começa o assalto, mas não sobrou quase nada para roubar. Quando ele finalmente encontra alguns trocados e coloca o pé na janela para fugir, a polícia chega. Ele teve tanto trabalho para quebrar o vidro que talvez tenha pensado que as balas da polícia não poderiam atravessá-lo. Ele tenta fugir e acaba conseguindo sair pela porta do fundo. Por algum motivo, a polícia se recusou a comentar sobre o caso, mas diversas fontes dizem que o assaltante foi preso posteriormente. No Brasil, um homem muito astuto tenta roubar o celular de um passageiro dentro do ônibus. Mas, para seu azar, o celular cai no asfalto e perde o seu valor. Então, ele rapidamente devolve o telefone para seu dono. Nesse caso, o roubo foi bem sucedido, mas não podemos deixar de mostrar para vocês. Uma garota está parada e parece estar muito pensativa. Se você pensar bem, o estilete nem era necessário. Essa garota deve ser uma cleptomaníaca. O ladrão está andando em círculos pela loja. Ele está esperando o momento oportuno para fugir com 2 garrafas de bebida sem pagar. O funcionário da loja desconfia de seu comportamento suspeito e percebe que há algo de errado. Então o funcionário fecha as portas do estabelecimento por controle remoto. Obviamente o ladrão não esperava por isso. Nesse vídeo, um ladrão cuidadosamente tenta invadir a casa. Mas, de repente, o cão de guarda percebe sua presença e vai para cima dele. Logo após, mais reforços chegam. Mas percebam que os reforços não seriam necessários. Depois de muito sofrimento, o homem finalmente consegue fugir. Bem, chegou a hora da despedida. Muito obrigado a todos por assistirem até aqui. E aí, se divertiram com o vídeo de hoje? Todos esses casos acabaram gerando danos materiais e com certeza não é nenhuma piada para as vítimas. Mas o mais importante é que ninguém saiu ferido e que a justiça foi feita. Exceto para os criminosos, as imagens gravadas pelas câmeras de segurança são uma compensação muito divertida. Vamos rir mais! E até a próxima!